Quinta-feira, um dia depois do feriado, Elivaldo Barbosa já está aqui rente no batente para trazer informações sobre o cenário político nacional e também estadual. E ontem, né, Elivaldo? Muito bom dia para você. Bom dia, Nayara, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Ontem a gente chegou a comentar aqui dos bastidores aí dessa escolha do secretariado, onde o governador eleito disse que, para acalmar os ânimos dos aliados, que só iria falar de secretariado pós segundo turno da eleição. Mas eu sei que você, com as suas fontes, conseguiu uma informação importantíssima, que é em relação a que a gente chegou a falar de bastidores aqui, que o governador eleito não abriria mão de 3 pastas. Uma da Secretaria de Fazenda, que essa já bateu o martelo, a gente já sabe quem vai assumir, é saúde e segurança pública. Então, realmente, de fato, essas são escolhas pessoais do governador eleito? Perfeito, Nayara. O governador eleito, Rafael Fonteles, disse inclusive em entrevista durante um ato político da segunda-feira que só vai tratar desse assunto com os aliados e publicamente depois do segundo turno da eleição presidencial. E é algo absolutamente normal, porque a missão agora de quem apoia um lado ou outro é buscar votos nessa reta final dessa disputa tão acirrada, tão polarizada no país. A montagem do governo virá naturalmente. Agora, Rafael Fonteles, de já, encontra uma situação bem peculiar, as características do governo que ele pretende montar para levar o estádio adiante a partir de janeiro do ano que vem. Ele tem uma robusta base aliada. São muitos partidos, muitas lideranças influentes nessa base aliada, Nayara, deputados estaduais, deputados federais, senadores. Então, você tem ali que ocupar, distribuir as funções administrativas, e terá que ser feito isso, porque ninguém chega ao poder sozinho, e Rafael Fonteles tem consciência disso. Ele tem que governar com quem o levou para o Palácio de Karnak, então ele tem que fazer esse compartilhamento de poderes. Agora, existem áreas que são, digamos assim, estratégicas e de uma influência política. Todas elas são de influência política, mas há determinadas áreas em que o governador escolhe para si. É uma influência, talvez a indicação mais política, é essa que ele diz que é da cota pessoal, né? Porque é a indicação do próprio governador. E ele tem realçado isso não só de agora, desde a campanha eleitoral, as propostas postas em debate, abordando temas da segurança. Ele está muito preocupado, tem revelado muita preocupação com a segurança, prometeu inclusive um reforço continuado no contingente da Polícia Militar, da Polícia Civil. Então ele tem um olhar muito voltado para a área de segurança, de reverter indicadores nada desejáveis, principalmente com relação à sensação de segurança dos piauienses. E a outra é a saúde. E quando eu falo da saúde, não é que, por exemplo, só deputado federal tem 2. Que foram secretários de saúde, Florentino Neto e doutor Francisco Costa. Deputados estaduais tem 2 que são ligados à saúde. Doutor Vinícius, que foi gestor até bem pouco tempo do Hospital Infantil, teve inclusive um belíssimo trabalho lá de reconstrução, de reestruturação toda, e o doutor Gil Carlos, que foi gestor de um município importante, focado muito na área de saúde também. Então, será que esses segmentos serão esquecidos dessa montagem, dessa formatação da Secretaria de Saúde? Eu acredito que não, muito embora o nome possa sair exatamente fora dessas alternativas. Tem se comentado nas últimas horas um nome que eu, inclusive, conheço pessoalmente. Inclusive, falei com ele ontem. O médico anestesiologista, acho que é essa expressão que se usa, doutor Leonardo Martins. Ele foi, inclusive, até de óculos em homenagem a essa abordagem, porque foi ele que fez a anestesia da minha cirurgia dos 2 olhos no início do ano. E eu lembro que ele aplicava aqui a anestesia lá no centro cirúrgico e dizia assim, com um tom que ele já me conhece, tempo real, olha, se o Rafael for eleito, você vai ver um governo diferenciado. Aí eu falei para ele assim, doutor, será que eu estou falando com o futuro secretário de saúde, se ele for eleito? Ele sorriu. Elivaldo, eu não acredito. Na mesa de cirurgia, você já anestesiado, você ficava falando de política com o médico? Com o médico. Até que ele concluiu a anestesia, eu adormeci. Aí a conversa não fluiu mais. Agora você precisa voltar lá, agora ele disse o seguinte, sem anestesia para poder continuar essa conversa. Quando eu troquei uma mensagem com o doutor Leonardo, ele tem sido, colegas da imprensa, que acompanham os bastidores da política, já trouxeram essa questão à tona. Já trouxeram. Isso eu, inclusive, acompanhei ontem.
Não estou abordando isso aqui pela primeira vez, não, né? Essa questão já veio à tona em segmentos da imprensa que acompanha a movimentação dos bastidores da montagem do governo. Mas eu conversei com o doutor Leonardo ontem, ele voltou a dizer, olha, não existe nenhuma definição, não existe nenhuma batida de martelo. Mas ele é muito amigo, ele é daquele G13 que foi criado dos amigos do governador lá do Dom Barreto. Não tem aquele amizade, aquele ciclo de amizade que ele criou então, lá no Dom Barreto? Barreto? Da escola. Da escola. Então, lá tem um G13. E o doutor Leonardo... É um dos Gs. Ele é um dos coordenadores do grupo. Figura ativa na campanha, discreto, muito conceituado na medicina, muito bem colocado no mercado da medicina. Então, é até uma decisão difícil para ele. Agora, comandar uma pasta da saúde de um governo, de um primeiro escalão, claro, que se esse convite se concretizar, é um convite dos mais tentadores, né? E ainda mais fazendo parte aí de um projeto que ele acredita, né? Que ele acreditou. Ele é muito sintonizado, ele está na mesma raia de Rafael Fonteles. Isso eu percebi na conversa que tive, mesmo sendo ainda no processo de ser anestesiado. Agora eu vou te fazer uma pergunta, a gente nem combinou essa pergunta. Você acha que esse novo governo, ele vai ter uma renovação de mais de 50% aí nos cargos da montagem da equipe? Acho que os eleitores também estão esperando isso, né? Essa é uma aposta dos eleitores, pelo perfil do secretário. Do mesmo partido. O próprio governador eleito tem dito que ele é de uma nova... Esse não será um governo de continuidade. É um governo de uma nova geração, mesmo preservando as bases que ele encontra no governo, até porque ele fez parte da era petista no Palácio de Karnak dos últimos 7 anos. Então, não vai ter uma ruptura, claro que não vai ter. Existe uma identidade total, plena do ponto de vista político. No aspecto administrativo, evidentemente, que ele vai procurar dar uma nova roupagem, até porque ele mesmo defende que aí é uma identidade política, mas será uma nova geração à frente do poder em relação à composição administrativa. Agora, Elivaldo, a gente vê na política muito, até hoje, essa questão de se chamar deputados, né, para poder assumir alguma secretaria, para poder abrir vaga para suplentes. É verdade. Essa é uma questão totalmente política, né? Já chegou a superar 1/3 do parlamento, né? Você acha que continua? 10. O que se tem de informação de bastidor, Nayara, é que isso não continua com essa intensidade toda. Vai ter. Fala-se até, já havia inclusive de lideranças influentes da futura base aliada a Rafael Fonteles na Assembleia, que esse número poderá ser bastante reduzido. Até um número 3 para cada, porque só são 2 partidos agora. É o PT, que é a federação, PT com 12 parlamentares, o MDB com 9 e o Solidariedade com 1. Então, deve ficar entre MDB e PT, 3 de cada um. É o que se comenta nos bastidores. O que seria uma boa média, né? 3 de cada um, talvez um federal, para compor aqui também o secretariado, mas não vai ser um número muito elevado. E isso é o que se tem de expectativa em relação a presenças de políticos, com mandato, de parlamentares, no primeiro escalão do governo do Estado. Mas também é um clima de expectativa, o governador não falou sobre esse tema. Acho que só vai falar depois do dia 31. Com certeza, ele vai silenciar, todos eles fazem assim, eles silenciam, ouvem bastante, conversam bastante, e quando o martelo tiver que ser batido, aí sim, conversa com todo mundo. Agora, a nossa missão é buscar as informações, né? É isso, até o dia 1º a gente está correndo aqui de informação aqui para poder dar em relação a esse assunto. Vamos falar de corrida presidencial? Eita, corrida esquentando, quente. Viu? Quente. Todo mundo ligando os motores e principalmente as lideranças piauienses. Embora o Piauí, Elivaldo, seja um estado que represente um percentual muito pequeno dentro do total de eleitores do Brasil, mas o Piauí é um estado que tem um olhar, hoje os candidatos têm um olhar muito presente para o Piauí, porque tem 2 lideranças importantes ligadas diretamente, né, com os candidatos. Perfeito, uma simbologia especial, né? Do lado de Bolsonaro tem o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. Tanto é que, numa campanha tão curta, tão acelerada, focada, por exemplo, nos estados do do Sudeste e do Sul, Ciro Nogueira consegue, numa articulação de, na visita ao Nordeste, Bolsonaro dá uma parada aqui em Teresina, no ato que promete ser dos mais movimentados no próximo sábado, pela manhã, aqui na capital piauiense. Do outro lado, nós temos o Wellington Dias, senador eleito, ex-governador, que é da coordenação nacional da campanha de Lula. Ele tem sido até citado na imprensa nacional, não é coisa assim do Estado, é da imprensa nacional, sempre quando ele surge, é como nome de um eventual governo Lula. Foi eleito, obviamente, ele está no ministério de Lula e em áreas, não é em área periférica, em áreas centrais.
do Palácio do Planalto. Então, são duas figuras importantes nas duas campanhas. E eu percebo, eu senti um pouco o pulso dos dois lados, eu percebo que há uma estratégia bem definida de bolsonaristas e apoiadores de Lula para o Piauí. Do lado bolsonarista, é buscar investir exatamente na mobilização da base aliada no Piauí, ou seja, mobilizar prefeitos filiados ao progressistas, nas alianças que foram anunciadas agora nessa última semana e partir exatamente para buscar elevar o patamar de votação de Bolsonaro no segundo turno do Piauí. E ontem, o presidente estadual do PT, João de Deus Souza, revelou um dos pontos da estratégia dos apoiadores de Lula no estado, é de chegar aos 80% dos votos válidos e, para isso, ele precisa melhorar o desempenho em dois importantes colégios eleitorais, Neyara, a capital Teresina e Parnaíba, que é o segundo maior colégio eleitoral. Então, parece que as estratégias prontas, definidas, é a militância cair em campo. 75% não basta, né? Agora tem que ser 80%. Porque se tem uma luta e uma disputa muito acirrada lá para o Centro-Sul, é claro que quem está ali naquele patamar vai procurar ampliar. E quem ficou abaixo é encurtar essa diferença. E esse encurtamento de diferença tem também como foco a capital, onde o movimento bolsonarista tem força e também na segunda maior cidade do estado, que é dirigido pelo prefeito Monsanta, que tem uma boa avaliação e tem essa conexão direta também com o presidente Bolsonaro. Tanto é que sempre nas campanhas passadas ele também dá uma passada lá para o Parnaíba. Então são duas estratégias bem consistentes, bem definidas e vamos ver qual vai ser a que vai tirar melhor proveito na eleição do dia 30. Confirmada amanhã a presença da primeira-dama, só que às 9 horas da manhã, É verdade, só que encurtou agora pela manhã, não é mais à tarde, pela manhã de sexta-feira, o evento é o mesmo, encontro com mulheres em apoio à reeleição do presidente Bolsonaro e no sábado também com a perspectiva de uma entrevista coletiva lá no aeroporto e em seguida, na manhã ainda, aqui na zona sudeste de Teresina, num centro de eventos, Bolsonaro falará aos apoiadores piauienses. Tem alguma última informação para a gente encerrar? Tem um registro, na verdade não é nem assim tão recente, do governador eleito Rafael Fonteles fazendo uma visitinha de cortesia ao futuro presidente, ao presidente eleito Ilo de Almeida do Tribunal de Justiça. E ele foi acompanhado pelo secretário de Fazenda, Antônio Luiz, e lá também Ilo de Almeida, o desembargador futuro presidente eleito, aliás, presidente eleito do Tribunal de Justiça, acompanhado do seu secretário de Finanças e Orçamento, Dr. Roosevelt. Bom, esse encontro, claro, foi de cortesia, mas foi também de busca de alinhamento. E o alinhamento, quando se trata de poderes, é não só da relação institucional harmoniosa, mas também do alinhamento orçamentário. O Tribunal de Justiça sempre reclama prejuízos na participação do poder no Orçamento Geral da União. E aí, doutor Ilo conversou com as pessoas certas. O secretário de Fazenda, que está hoje, já está no posto, e que vai ser o principal executor do orçamento que está em tramitação na Assembleia Legislativa. E o outro, o governador eleito. Então, mesmo sendo um encontro de cordialidade, de cumprimentos, mas seguramente dos mais proveitosos em relação ao que pensa o comandante do Tribunal de Justiça a partir de janeiro e o que vai disponibilizar em relação a recursos a equipe econômica do futuro governo do Estado. Ok, então, muito obrigada, Elivaldo, e até amanhã. Até amanhã, Neyara. Bom dia. Bom dia, obrigada.